Aleluia. Deus é bom. 6 ou mais, teve alguns irmãos que estavam querendo ir para a escola lá junto com Isaac. Aí eu vi o povo levantando a mão, dizendo: eu vou também. Aleluia. Aleluia. Fala com quem está perto de você aí. 2 coisas. Primeiro, Deus é bom. Deus é sempre bom. Agora, a segunda coisa que você vai falar com quem está perto de você aí é: a sua chance de fugir acabou. Não tem mais jeito. O Espírito Santo vai transformar você. O Espírito Santo vai falar com você. Ele vai confrontar a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Versículo precioso e poderoso. Livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eu falei e eu mesmo não abri. Eclesiastes, capítulo 10. Nós vamos ler um versículo. Eclesiastes 10, versículo 11. Estou lendo aqui na versão, na NVI. Se a cobra morder, antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11. Se a cobra morder, antes de ser encantada, para que serve o encantador? Essa não é uma coisa muito comum na nossa cultura, né? Mas já viu aquela cena? A cobra, normalmente uma serpente, na maioria das vezes que aparece para a gente, uma naja, né? Aquela que abre assim, venenosa, e aí na frente da cobra tem um flautista, alguém tocando um instrumento, e a cobra sobe e ela fica ali encantada por aquela melodia e aquele homem que está ali tocando aquele instrumento. E às vezes a cobra realmente é seduzida por aquela melodia, aquele movimento, e aí ela é encantada e ela não dá o bote. Mas o autor do livro aqui, ele faz uma pergunta muito prática. Se a cobra morder, picar você, picar o encantador, antes dela ser encantada, serve para quê o encantador? Para que serve aquele homem que encantou a cobra se antes dela ser encantada ela picou? Ela mordeu o outro. Algumas vezes, queridos, nós nos envolvemos em situações aonde somos mordidos, picados, antes de conseguir encantar a cobra.
Eu quero falar hoje sobre um contexto histórico, começando com a história, né? Quem gosta de história aí? Eu vi alguns levantaram a mão mais rápido que outros, né? Quem eram as pessoas que governavam o mundo na época de Jesus? Quem era a nação que governava o mundo na época de Jesus? Roma. Na história de Roma, antes de Cristo, tem uma história conhecida, numa guerra entre Roma e a Grécia. E tiveram ali 2 episódios que foram conhecidos como as vitórias de Pirro. Pirro era um general grego, homem habilidoso na guerra. Ele tinha muitas vitórias no seu currículo, ele tinha muitas coisas no seu currículo, e junto com essas vitórias ele tinha um lema: vitória a qualquer custo. Nós precisamos ser vitoriosos. E a história nos conta que, lutando contra Roma, ele teve 2 vitórias assim, legítimas. Uma aconteceu no ano de 280 antes de Cristo. Ele estava lutando contra os romanos ali na cidade de Heráclea. E ele venceu poderosamente aquela vitória. No ano seguinte, na sequência, nessa estrutura de tentar dominar sobre a terra, ele teve uma outra vitória, que foi uma vitória sobre Asculum. Mas Pirro, lá no final da vida dele, ele chegou a uma conclusão e ele faz uma declaração, dizendo que ele acreditava que a vitória precisava ser a qualquer custo, mas que ele descobriu que algumas vitórias custaram a ele mais do que ele podia. Nessas 2 vitórias, morreram centenas de milhares de homens, morreram muitos homens da Grécia e muitos homens de Roma. Mas qual a diferença? Roma tinha de onde repor as suas tropas. Mas das tropas de Pirro, da Grécia, ele não tinha onde repor. O exército grego ficou reduzido a um número pequenininho de soldados. E isso acabou com a história da Grécia, a sua história militar e o seu poderio militar. Roma perdeu inclusive mais homens do que a Grécia. Roma perdeu muito mais soldados do que a Grécia perdeu. Mas quando terminou essas 2 batalhas, o exército da Grécia era um exército pequeno, com pouca força e com pouca expressão. E não teve mais condição de defender o seu território ou de estender e de caminhar nos seus objetivos. As vitórias de Pirro foram vitórias legítimas, foram por contextos legítimos, mas, apesar de legítimos, não valeram a pena. Muitos de nós estamos lutando e buscando vitórias como as vitórias de Pirro. Você está lutando lutas que são verdadeiras. Uma dessas lutas de Pirro, eles estavam invadindo lá uma região da Grécia. É legítimo defender o território? É. Mas custou tudo que ele tinha. Tem um versículo na palavra que diz assim: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. O que você prefere ser?
Um leão morto ou um cachorro vivo? Amado, algumas pessoas estão lutando lutas que não fazem sentido. Estão lutando lutas que vão custar muito mais do que você pode dar. Algumas pessoas estão lutando batalhas que podem ser de direito, que podem até ser legítimas, mas essas pessoas não entenderam o propósito para o qual elas estão aqui. O objetivo de Piro, naquela circunstância, era proteger a Grécia. Mas se ele morresse na primeira batalha com todos os homens, ele ia defender o país dele com o quê? Sabe, as pessoas têm lutado hoje batalhas que são oficialmente boas, são legítimas, são até de direito, mas não vão levá-las a lugar nenhum. E às vezes vão custar muito mais do que elas podem entregar. Sabe, algumas batalhas que as pessoas têm lutado hoje, têm lutado pelo luxo de Piro, por ter coisas. Algumas pessoas começam a caminhar e dizer: puxa, eu quero ter a minha casa própria. É legítimo? Extremamente legítimo. É justo? É justo. É de direito? É. Você trabalhou, você está caminhando para isso. E as pessoas começam a lutar aquela luta e dizendo: não, eu preciso ter a minha casa, eu preciso ter andar com aquela, nessa situação, mas isto vai custar a você mais do que você imagina. Talvez custe as suas noites de sono, custe o seu tempo de relacionamento com a sua família, custe a infância dos seus filhos, custe o seu casamento, porque você não estava lá para poder estar junto com o seu esposo, com a sua esposa. É algo legítimo, é legítimo. E você vira e diz assim: uau, alcancei a minha vitória. E eu vou te dizer, querido, quando você alcançar essa vitória, isso pode te custar a vida. Apesar de ser uma vitória legítima, não é uma boa vitória. As pessoas às vezes lutam por coisas. Queridos, Deus tem para a gente um tempo de bênção, de prosperidade. Não, pastor, mas a palavra fala que Deus abençoa. Concordo, Deus abençoa. A Bíblia fala que Deus não deseja que a gente viva na miséria. Concordo com você. Você pode me dar 300 argumentos e verdadeiros, nenhum manipulado. Mas ainda assim, alcançar essa vitória para você, talvez te custe coisas que não vale a pena perder. As pessoas estão lutando às vezes por ter coisas. E é uma bênção ter coisas. Mas você precisa entender quem você é em Cristo e para que Cristo te chamou. As pessoas estão lutando pelo seu direito no relacionamento. Mas eu amo, eu posso, falando para os jovens, para os solteiros, não, eu posso, eu sou livre, eu escolho o namorado ou a namorada que eu quiser. Exatamente, você é livre para isso. Talvez você até olhe e fale: não, mas isso aqui, ó, ele é crente. Ele é crente, ó, tem até a foto do dia que ele veio e converteu, entregou a vida a Jesus, e ele é crente, é. E você tem toda uma coisa dizendo: não, você tem direito, tem direito.
Mas isso talvez te custe coisas que você, lá na frente, vai olhar e dizer: é mais do que eu posso pagar. Enquanto você não escolhe se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tantas histórias sobre isso. Tantas histórias sobre as pessoas que não ouviram o Senhor, que não se dispuseram a obedecer, que não se dispuseram a caminhar junto naquilo que Deus tinha. Eu vou dizer para você, eu caminhei junto com pessoas que ficaram juntos, que andaram por esse caminho, que ficaram juntos 2 anos, que ficaram juntos 10 anos, que ficaram juntos 20 anos e alguns estão juntos há mais de 50. Mas que lá na frente fizeram uma escolha, dizendo: eu tenho direito, sem submeter a sua vontade ao propósito de Deus para a vida delas, porque elas não entendiam o propósito, ou porque entendiam e ao mesmo tempo preferiram o direito ao propósito, porque o seu direito é diferente do seu propósito. Você pode ter o direito de fazer, você pode ter o direito de ter, você pode ter o direito de estar em determinado lugar, mas talvez o seu propósito não te permita ter, talvez o seu propósito não te permita estar naquele lugar, estar naquele ambiente. Você tem o direito? Eu tenho direito. Mas se você não entender o propósito de Deus para a sua vida, talvez você atropele o propósito por causa do seu direito. E hoje nós vivemos numa igreja que está atrás dos seus direitos. Nós vivemos numa igreja que busca o tempo todo, como indivíduo ou até como instituição: eu preciso do meu direito, o meu direito de culto, o meu direito de fazer, o meu direito de fazer aquilo outro, o meu direito de ter aquilo. Você tem o direito, mas a pergunta é: qual é o propósito para a sua vida? Qual é o propósito para o seu coração? Pegando o contexto histórico lá de Pirro, ele tinha todo o direito de lutar para defender a Grécia, mas ele perdeu o propósito, que era manter aquela população e aquele povo livre e vivo. Era preferível ter retirado o seu exército naquele momento, para preservar o povo, para caminhar de outra maneira, para alcançar o objetivo. Se você perder o seu propósito e você focar naquilo que você tem direito, naquilo que você pode, naquilo que você deseja, você vai pagar um preço muito alto lá na frente. Às vezes a pessoa caminha e diz: não, mas pastor, eu tenho o direito de me divorciar, meu marido me traiu, aconteceu aquilo outro, minha casa está uma situação, tá difícil. Eu tenho direito, se eu fizer desse jeito ou daquele jeito. E as pessoas arrumam 300 textos bíblicos para... E algumas vezes ela tem o direito mesmo. Mas você perde o propósito. E aí lá na frente você vai dizer: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Eu me recordo de uma vez conversando com algumas pessoas e as pessoas dizendo sobre uma situação complicada de família, e as pessoas dizendo: não, mas tem o direito, tem. E alguém ali naquele grupo que já tinha passado por aquela situação semelhante à daquele casal, alguém perguntou: mas e você? O que você acha sobre isso? E aquela pessoa virou e disse: a gente faz coisas e depois a gente não consegue voltar atrás. Se eu pudesse, eu voltava lá atrás. Eu estava no meu direito de fazer? Estava. Mas eu perdi meu propósito. Eu lembro de certa vez, passando um
aperto financeiro. Sabe aqueles apertos assim que você vê assim, é tudo respirado. Até aquelas coisas pequenas que aparecem insignificantes tinha que ser contada. E apesar de todas estas coisas, o Senhor sempre dava a minha Edna dizendo, olha, eu vou caminhar, eu vou prosperar, e às vezes a palavra dizendo, eu vou dar para vocês recurso financeiro. E a conta zerada, o aperto não sei o quê, e fazendo um malabarismo para tentar pagar as contas. E eu lembro que um dia, nós dois fomos orar, e a gente estava angustiado, chorando, e assim, falou, Senhor, a gente quer o que o Senhor quer, mas aqui, o Senhor tem dado tanta promessa para a gente, dizendo que o Senhor vai nos dar recursos. Jesus, aqui, será que não chegou a hora, não? O Senhor está assim, quem sabe o time do Senhor passou, assim, o Senhor já deu, o Senhor está vendo as contas? O Senhor está vendo o aperto que a gente está passando, o constrangimento, o aperto no próprio coração, quando os filhos viram e dizem assim, pai, tem jeito de ter, sei lá, um iogurte? E você disse, não filho, esse mês não tem iogurte. Normalmente a gente comprava uma bandejinha por mês. Esse negócio de comprar uma por dia, por semana, isso é coisa de rico. A gente comprava uma bandejinha por mês. A bandejinha tinha 5 filhos, a bandejinha tinha 6 negócios, então sobrava um para cada menino, e eu e Edna dividia um ou fazia, sei lá, mas era uma bandejinha por mês. E às vezes eu falava, Senhor, pai, não tem iogurte? Eu falei, filho, esse mês não tem iogurte não. E aí o coração apertado, angustiado, e a gente falando, Deus, quem sabe o Senhor não errou aí o tempo, assim, não está na hora não, o Senhor está vendo as contas. E nós dois fomos orar, e o Senhor nos deu uma palavra clara, muito cristalina. Deus nos falou, eu posso te dar todo o recurso que você quer agora, mas um dos seus filhos vai se perder para sempre. E nós começamos a chorar e dissemos, Deus, por favor, não nos dê nada. A gente continua aqui. A gente continua aqui, nos apertos. Nós fomos orar achando que a gente tinha inclusive o direito, né? Porque Deus já tinha nos dado a promessa. Não era uma promessa geral, Deus tinha falado várias vezes uma promessa para a gente, dizendo, às vezes a gente andava nos lugares, as pessoas nos encontravam e diziam, olha, Deus está me dando uma palavra, desculpa, eu não quero te constranger, mas Ele está dizendo que Ele vai prosperar, fazer isso, isso e isso na vida de vocês. A gente falou, amém. A gente ia para outro lugar, para outro estado, a gente chegava lá, alguém falou, aqui, desculpa, eu preciso falar, Deus está dizendo que Ele vai fazer isso, isso e isso, as mesmas coisas, Deus falou e confirmou muitas vezes. E a gente estava até no nosso, quem sabe, direito de orar e dizer, Deus, então, o Senhor está vendo a conta, o Senhor está vendo o aperto, o Senhor está vendo que a gente vai ter que atrasar uma coisa aqui, outra ali. Era direito? Era. Mas se você focar no seu direito, você perde o seu propósito. Uma igreja focada naquilo que ela tem direito, naquilo que ela pode, ela perde o propósito. E aí as pessoas começam a orar, e aí começam a dizer, não, mas eu agora preciso, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, agora não tem jeito, eu vou ter que trabalhar todos os domingos de manhã. E aí você começa a trabalhar todos os finais de semana, porque você quer e tem o direito, e falou, não, minha família precisa ter isso, verdade, sua família precisa ter sustento, precisa ter graça, precisa ter todas estas coisas. E aí você para de congregar, você para de andar naquilo que Deus tem, porque você precisa andar naquele objetivo, naquela coisa, e aí de repente você alcança aquilo, mas quando chega lá na frente você descobre que a sua família não teve o suporte necessário, a identidade necessária, que os seus filhos não tiveram um vínculo necessário com a igreja e com o reino de Deus, porque você estava buscando o seu direito e não o seu propósito.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu traduzir isso para você de outra maneira. Busca em primeiro lugar o seu propósito, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque se você faz parte da igreja de Cristo, você tem um propósito, que é implantar o reino de Deus nessa terra. Abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Um pouquinho daquilo que quem esteve aqui nas últimas 2 semanas, né? No sábado, ouviu. Quando você fala da igreja, você pensa qual é o propósito de Deus para a igreja? Qual é o propósito para a igreja? Quem estava aqui sabe, na ponta da língua. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Eu vejo as pessoas falando tantas coisas, levar o evangelho, verdade. Abra a Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com ele, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, que lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ficou aqui 40 dias junto com a igreja, dizendo sobre a igreja, sobre o propósito dela. E qual é o propósito da igreja? Estabelecer o reino de Deus sobre esta terra, expandir o reino de Deus sobre esta terra. Nós estamos num contexto de batalha, de guerra, onde existe o reino deste mundo, o reino das trevas e o reino de Deus, e o seu propósito como igreja é mais do que uma coisa ou outra, é fazer com que o reino de Deus seja estabelecido e expanda-se sobre esta terra. Mas quando você se foca nos direitos, você perde o propósito do reino. Porque o direito é individual. O propósito é o propósito de Deus do reino. Ele é coletivo. O direito normalmente é meu direito. É o meu direito de viver, é o meu direito de fazer, é o meu direito de estar, é o meu direito de ir ou de voltar. Mas o propósito tem a ver com o propósito de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você precisa entender, a palavra de Deus nos fala ali no livro 2 Timóteo: qualquer que milita não se deixa envolver com os negócios desta guerra, desta terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Qualquer que milita não se deixa envolver com os negócios desta terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida, e não com o direito que você tem de fazer isso ou aquilo. Tem a ver com o propósito de Deus para a sua casa. Eu lembro falando ainda sobre direito e propósito, eu lembro de conversar com um casal.
querido, e 40 e tantos anos de casado, 30 e tantos anos de casado, 40, e um daqueles cônjuges chorando ali compulsivamente comigo e com a Edna, e dizendo: eu, quando casei, não olhei para o meu propósito. Deus me chamou para ser missionário. Deus me chamou para o campo missionário, mas o meu cônjuge não tem um chamado para o campo. E os últimos 30 anos eu passo aqui orando e chorando por aqueles que estão no campo, porque eu sei que o meu propósito era estar lá. Mas quando essa pessoa casou, ela tinha o direito de casar. Eram duas pessoas que amavam Jesus. Eram duas pessoas que inclusive se conheceram no campo missionário. Eram duas pessoas que estavam fazendo tudo dentro do direito. Inclusive casaram, como a palavra fala, em santidade, casaram na igreja, fizeram tudo certinho. Mas em função do direito de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho, anulou o propósito do reino na vida delas. Ah, Deus. As pessoas às vezes caminham de não, eu sonhei tanto com ter. Vamos lá, mexer com os meninos, ter um carro assim, daquele jeito, né? Um carro turbinado, um carro sei lá o quê, alemão, né? Sonhei tanto com a minha BMW, com o meu carro poderoso, isso que era meu sonho. E às vezes você chega num ponto na vida que até tem recurso para ter aquilo que você sempre sonhou. O Senhor te abençoou, o Senhor te prosperou, o favor de Deus foi sobre a sua vida, e você chega num ponto na vida e você diz: cara, eu posso ter hoje 2, 3, 4 carros daquele. Uau! Mas você descobre que se você tiver um carro daquele, você não vai poder andar pelos lugares que Deus te mandou andar. Não vai poder ir fazer as visitas que Deus te mandou fazer visita. Não vai poder alcançar as pessoas que Deus te mandou alcançar. E aí você precisa escolher entre ter essa vitória que você sempre sonhou, ou cumprir o propósito. As pessoas começam a olhar para elas e olham apenas para essa terra e olham para os direitos. Amado, se a cobra morder antes de ser encantada, ela valeu para quê? Se você perder a sua casa, a sua família, se você perder o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, se você perder aquilo que Deus sonhou para você, de que vale tudo que você conquistar? De que vale as suas vitórias, ainda que elas sejam legítimas? Elas podem ser suas de direito, mas ainda que elas sejam suas por direito, talvez elas não valam a pena, não vale a pena. Eu vejo pessoas entrando em discussões, pequenas vitórias que te consomem, e aí a pessoa começa a caminhar e ela começa uma discussão com alguém no trabalho dela, ou com alguém, com o cônjuge em casa, e ela tem razão, e ela tem os motivos, ela tem tudo, e ela ganha avassaladora aquela discussão. Uau, eu ganhei a discussão. Ganhou, mas perdeu a pessoa.
aquela pessoa nunca mais vai abrir o coração para você, aquela pessoa nunca mais vai se sentir confortável perto de você. Diz: não, tá bom, é isso mesmo. Você ganhou a discussão e perdeu a pessoa. Essa é uma vitória de pirro. Você ganhou aquilo que você queria. Você até tinha direito de ganhar aquela discussão, mas ela não te serve para nada, porque ela afastou você do propósito, que era manter seu casamento. E aí saiu o seu cônjuge mais ferido do que no início. Ela afastou você do seu propósito porque feriu a sua mãe, feriu seu pai, feriu a pessoa que você ama, afastou o colega. E aí você diz: mas eu estou certo. Tá, mas não te vale estar certo. O que é preferível? Estar certo ou manter-se vivo no propósito de Deus? Querido, você acha que tudo que aconteceu com Jesus, ele não tinha recurso para discutir, retrucar? Ele não tinha argumentos na lei romana e na lei judaica, que o impedissem de ser crucificado? É lógico que tinha. E ele podia lançar mão de todos esses recursos. Mas é preferível você chegar no propósito de Deus para a sua vida, porque os frutos são eternos e permanentes, do que você alcançar as vitórias agora, que são efêmeras e passageiras. E aí você luta com afinco para fazer aquilo que você acha que está certo, porque afinal de contas eu tenho direito, afinal de contas não é justo isso acontecer comigo. Não, não é não. Não é justo acontecer com você. Mas nós não estamos falando de justiça, nós estamos falando de identidade, de propósito. Vamos orar. Ah, Deus. Pessoal do louvor. Ah, Senhor, a gente precisa tanto do Senhor e da Tua graça. A gente precisa tanto do Teu favor. A gente precisa tanto da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua compaixão. A gente precisa tanto dessas coisas, papai. Senhor, nos ajuda a não termos vitórias que vão nos destruir. Nos ajuda a não lutarmos pelas vitórias que vão nos afastar do propósito. Nos ajuda, Jesus, a não lutarmos por guerras que trarão vitória só para a gente, mas nenhuma vitória para a eternidade, nenhuma vitória para a nossa casa, nenhuma vitória